Bom dia, vamos iniciar aqui, deixa eu chamar Camila. Eu acho que minha internet não está ainda. Oi, Mimi, bom dia. Olá, bom dia. Eu queria que você me desse um retorno. Ai, eu tive que mudar de lugar hoje, porque na sala, deixa eu só parar aqui a música. A sala estava com muito barulho. Estão Certo. fazendo um serviço aqui no condomínio e estava muito barulho na sala. Eu fechei a janela, mas não estava legal. Aí eu queria que você me desse um retorno. Oi, Well, bom dia. A Amanda entrou. Vamos chamar a Amanda, já, na verdade, nosso querido Watson. Como é que tá o áudio? Dá para ouvir o barulho ou não? Não, dá para ouvir você só. Tá. E com relação à música, Agora tá alto, mas como normalmente você começa com ela, depois você baixa um pouquinho que tá ótimo. Agora ela tá boa, na verdade, mas aí eu acho que para o seu som ficar melhor, você teria que abaixar um pouquinho ela. Entendeu? Para poder a gente ouvir melhor. então, eu baixei agora, só para você me dar um feedback, porque lá fora tá um barulho danado. Não, mas a gente não ouve lá fora, não. Pronto, então tá. Então, joia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu agora fazer um convite aqui maravilhoso, especial. Vou aproveitar e mandando os aviãozinhos. Por favor, Mimi, vá fazendo isso, que eu vou chamar o Watson e vou fazer as nossas apresentações para a gente começar a nossa inspiração consciente, fazer a nossa conexão, para a gente poder... Olá! Esse é um dia muito especial, viu? Porque essa pessoa botou a cara no sol. Olá, bom Dia, tudo bem? dia. Bom dia, cadê Nana? Manda ela dar um oi aí pra galera. Vem cá, meu amor. Ela vai vir aqui dar um oi para vocês. Vai vir dar um Diga a ela oi. que ela não está fora de cogitação, não, viu? De dar esse Vem oi aqui pra do lado, nós. vem do meu ladinho, venha. Eita, papai. Bom Oi! dia! Dia! Eu tô aqui na produção, aqui atrás. Muito bem. Tá certo, no backstage, né? Tô Exatamente. ligada. Um beijo, boa noite Bom, pra muito vocês. bom. Vamos dar início à nossa live. Vamos falar um pouquinho sobre os processos e ferramentas técnicas, né, de terapias integrativas, terapias energéticas, enfim, para trazer esse processo de comunicação com o nosso eu. Hoje pela manhã começou meio conturbado, né, muita zoada aqui fora, mas eu queria trazer para vocês um momento de reflexão, porque nossos sábados é para inspiração consciente. Então, antes de iniciar a nossa live, eu queria pedir para que vocês pudessem se conectar. Vamos dar uma relaxada agora, dar uma respirada, porque o propósito de hoje é maravilhoso. A gente tem muito assunto para abordar e pouco tempo, mas a gente vai fazer de acordo com o que a intuição sugerir. A gente hoje tem dois convidados super especiais, que é o Watson. O Watson é meu cunhado, é casado com minha irmã, e ele é muito dessa linha do reiki, ele adora os assuntos da espiritualidade. Ele vai falar um pouquinho sobre a história dele. Camila, vocês já conhecem, que está aqui com a gente todo sábado, né? E aí ela vai trazer as ferramentas também que ela trabalha, que foram de autoconhecimento para ela, que podem ajudar alguma pessoa, né, nesse momento, que está passando por um processo de dor, né, um processo de perda, de culpa, os sentimentos que fazem com que nossa vibração fique lá embaixo e que a gente possa ajustar elas, né? De acordo, não existe certo ou errado, mas existem ferramentas que podem nos ajudar. Seja através da meditação, seja através de uma técnica de barras de axis, de reiki, mas para trazer esse autoconhecimento, dar uma futucada lá no processo e a gente conseguir administrar da melhor forma possível essa evolução, né? Tanto buscamos lá fora, mas que a gente precisa primeiro se conectar aqui dentro. Então, fecha os olhos.
Vamos nos conectar. Vamos aumentar um pouquinho a música, só para a gente poder se conectar, baixar todos os nossos julgamentos, baixar as nossas barreiras, baixar os nossos pontos de vista com relação a esse conhecimento que a gente está trazendo. E poder tocar o coração das pessoas e trazer as pessoas que precisam ouvir, né? Porque essa live vai ficar gravada. E nós três aqui, essa tríade que está formada aqui, não é por acaso. Existe um propósito muito maior, que é trazer a minha experiência, que não é melhor e nem maior do que o Adson e de Camila, mas uma forma de conforto, de que sim, é possível recomeçar, que é possível você se reconciliar com sua essência, de você se reconectar, de você recomeçar de fato a sua vida. Que não há problema nesse mundo que seja maior que você. Já dizia Jesus, tudo que está abaixo de nós está sob o nosso poder. E sob é abaixo. E sobre é acima. Então, Deus está sobre todas as coisas. E Ele nos dá esse poder, como centelha divina, de fazer todas as nossas transformações. Mas, para isso, às vezes, precisamos de ajuda. Né? Jesus teve um grande mestre, que foi o próprio Pai, Deus. Né? E todos os outros mestres. Eu costumo dizer que a gente precisa ter essa resiliência e a humildade de reconhecer que nós precisamos de ajuda num certo, né, momento, que não conseguimos dar conta. Então, vamos lá. Fecha os olhos. Pernas paralelas. Com os pés plantados no chão. Nós vamos botar as nossas palmas das mãos descansadas na coxa. Para a gente poder receber toda a energia da espiritualidade. Hoje a gente está sendo regido pelos mestres ascensionados do sábado, que é do 7º raio, que é o mestre Saint Germain, mestra Kuan Yin, da chama violeta. Então, que nós possamos agora nos conectar com o nosso coração. Eu convido você a silenciar, ouvir a invocação do anjo de hoje, trazer essa chama violeta para o seu coração, para que a gente possa também aquietar os sentimentos que nos aflige, que nos tira do nosso eixo. Respira, inspirando pelo nariz e solta pela boca, contando até 7, mentalmente. O anjo da sabedoria. Tudo que existe flui da fonte da sabedoria divina. A sabedoria surge no coração que se abriu para compreender e transformar apegos e dúvidas na certeza de que podemos ter e saber tudo o que necessitamos quando nos conectamos com a alma. É possível ter muito conhecimento e não ter sabedoria. A sabedoria é uma qualidade pura do espírito que se manifesta em nossa vida, inspirando a ação amorosa e proporcionando abundância a cada momento. A comunicação com o anjo da sabedoria é a comunicação com Deus. E essa comunicação é através do seu coração. Repita mentalmente o mantra. Através da minha conexão com a sabedoria infinita, tudo se torna possível. Através da minha conexão com a sabedoria infinita, tudo se torna possível. Através da minha conexão com a sabedoria infinita, tudo se torna possível. E nesse momento, você inspira pelo nariz e libera pela boca. E visualiza essa grande chama de luz violeta descendo de lá do universo, da fonte divina, da sabedoria divina,
se conectando com o topo da sua cabeça e entrando por todo o seu corpo. Nesse momento eu convido toda a nossa equipe espiritual que nos rege, que nos acompanha, que nos orienta, para que sejamos sábios e poder passar o pouco que sabemos, o pouco conhecimento diante da espiritualidade. Que todos os julgamentos, que os interessantes pontos de vistas não sejam fixados nem engessados. Que possamos trazer a consciência nesse momento, um momento de reflexão, um momento de ajuda, para quem nesse momento nos assiste, que passa por processos de dor, de medo, de culpa, de vulnerabilidade, que sim é possível transformar e transmutar processos internos, mudando o nosso externo também. Inspira mais uma vez. Recebe essa energia, esse processo de conexão que estamos agora baixando todas as nossas barreiras e nos conectando de fato com o coração. Com o coração central da consciência universal. E com o seu coração, que está conectado com o meu coração, com o coração de Watson, com o coração de Camila e com todas as pessoas nesse momento. Perfeito. Vai trazendo a consciência novamente, vai abrindo os olhos e vamos iniciar a nossa live maravilhosa. Bom dia, meu povo! Vamos dar uma chacoalhada para esse povo acordar. Então, Adson, fala um pouquinho de você, para a gente poder iniciar nosso processo e trazer um pouquinho das terapias integrativas para o pessoal aqui hoje. Primeiramente, bom dia, pessoal. Essa parte do que eu tenho, né? Não sei como é que tá o áudio aí para você. Tá ótimo. Tá ótimo? Essa parte do que eu tenho para trazer é sobre a terapia que eu pratico, tá? Que é o Reiki, né? Eu fiz os 3 níveis do Reiki. Isso, eu cheguei até o Reiki, tem uma grande história, né? Que antes eu não acreditava em nada disso. E depois de um processo que eu vivenciei, né? De tentar me entender, buscar conhecimento de si mesmo, né? O autoconhecimento, o processo de caminhada fez com que eu chegasse até a questões espirituais. E estando nas questões espirituais, eu fui apresentado ao Reiki. E eu achei interessante a história do Reiki e resolvi fazer, né? Ser aluno e ser iniciado no Reiki. Confesso a você que eu fico impressionado como o Reiki ele ajuda as pessoas no dia a dia a resolver algumas questões que estão ligadas às energias que envolvem seu corpo e seu espírito. É uma energia altamente inteligente. Eu vou trazer aqui um pouco da história, né, que foi Mikao Usui. Isso surgiu lá no Japão, essa técnica. E Mikao Usui, ele era um budista, né? Era um budista que ele tentava compreender como Jesus curava as pessoas com apenas um toque. Com apenas a imposição das mãos, Jesus conseguia curar as pessoas. E ele ficava indignado porque ele não conseguia fazer isso. Era meio que uma indignação branca, né, do bem, porque ele queria ser esse portal de cura. Ele tinha essa vontade, esse desejo de ser um portal de cura mesmo. E aí ele
resolveu peregrinar, né, até um monte chamado Monte Purama, onde lá ele permaneceu por 21 dias em oração e jejum, e orando. Na verdade, o monge, ele não ora da maneira que nós oramos, ele entoa mantras, né? Sim, Entoando mantras, fazendo o jejum e meditando. E após o 21º dia, né, seja um número cabalístico ou não, né, e aí vem a questão numerológica de como a coisa surge, no 21º dia, ele recebeu um lampejo de luz e uma forte intuição, né, para que aqueles símbolos que se apresentavam na mente dele fossem os símbolos que ele utilizaria para exercer o processo de cura que tanto ele desejava. Após ele descer o monte, barbudo, todo com as condições de quem passou 21 dias em um monte, né, com fome e tal, ele chega até um vilarejo, e nesse vilarejo ele passa a pedir um pouco de comida e as pessoas o acolhem. E tinha uma senhora que estava com um processo de dor, de doença. E ele aproveita esse local, onde ele pediu comida e foi acolhido, para poder transmitir aquele conhecimento que ele acabara de aprender. E isso se revelou como um resultado positivo. A pessoa se curou quase que instantaneamente. Então ele disse, olha, isso funciona. E ele passou a usar isso com as pessoas das ruas. Ele saiu pela cidade, logo depois de se recompor, saiu pela cidade procurando pessoas que estavam em condições de rua e acreditavam que essas pessoas que estavam em condição de rua eram essas pessoas, elas estavam naquelas condições porque estavam doentes, seu espírito estavam doentes. sim. E ele passou a levar para essas pessoas o reiki no intuito de curar todas as questões energéticas da pessoa, e o reiki provê esta cura para as pessoas. Ele via que as pessoas se recompunham, se recuperavam, mas logo em seguida essas pessoas voltavam à condição de rua e a doença se reinstalava em seu corpo novamente. E ele começou a ficar intrigado, né, com aquilo. E aí eu vou só voltar um pouquinho, porque acabei adiantando um pouco da história, mas não trouxe o conceito do que significa reiki, né? Que rei, né, é espírito, né? E ki é energia, ou seja, energia espiritual é energia vital. Daí o nome reiki. Né? E hoje, né, após o SUS, já temos aí outros tipos de reiki, que provavelmente, porque isso aconteceu em 1922, né, onde o SUS trouxe o reiki, né, tibetano, o reiki Mikao Usui trouxe esse reiki tibetano, mas existia outras formas de reiki, outras surgiram depois. Nós temos hoje o reiki xamânico que está sendo divulgado, mas não era divulgado, mas já existia entre os povos xamânicos que cultuavam o xamanismo, tá? Você tem o Karuna, tem o Sufi, que vem da origem do sufismo. Então, já existe uma série de reiki que surgiram depois da divulgação do próprio reiki tibetano, tá bom? Só para deixar isso claro. Voltando um pouco para essa questão de como o Mikao Usui levou o reiki para as pessoas. Então, ele passou a sair na cidade, curando as pessoas, e logo em seguida essas pessoas voltavam a adoecer. E ele ficou intrigado com aquilo. Como é que pode as pessoas saírem de uma condição, melhoraram e voltaram a adoecer novamente? E ele percebeu que o que fazia as pessoas voltarem àquela condição era justamente a forma como as pessoas lidavam com as suas questões pessoais, com os seus sentimentos, a forma como lidavam com o seu dia a dia. E daí ele criou alguns princípios para o reiki. Ele diz o seguinte, que a pessoa que aplica reiki e as pessoas que recebem reiki, elas precisam seguir 5 princípios fundamentais, tá? O primeiro, não se zangue. Aí eu te pergunto,
né? Como é que você vive hoje sem se zangar no mundo que nós vivemos, né? Com a dinâmica em que estamos vivendo, seja no trabalho, no seio familiar. Então, é um trabalho de resgate muito forte para poder você ter a energia trabalhando e a cura poder acontecer de verdade. Então, esse foi o primeiro princípio dele. O segundo princípio é não se preocupe. Hoje nós estamos vivenciando a era das preocupações. Nós estamos vivendo um momento como esse agora, por exemplo, que nós estamos uma crise sanitária de saúde instalada no mundo. Nós estamos vivendo um momento de preocupações lá em cima. O estresse da preocupação é absurdo na mente das pessoas. Então, é um dos fundamentos básicos do Reiki para que a cura se estabeleça na pessoa, é justamente esse, não se preocupar. Então, a pessoa precisa, de alguma forma, ser extraída do mundo para poder a cura penetrar nela, nesse princípio voltado pelo Reiki, trazido, na verdade. Aí tem outro, seja grato. A gratidão está sendo bem difundida hoje. Então, nós temos várias correntes do positivismo que bate forte nessa questão do seja grato, da gratidão, que é a gratidão que liberta, a gratidão que libera espaço para o novo entrar na sua vida, para aquilo que você deseja, aquilo que você anseia. Seja, você precisa ter essa positividade, ser grato com tudo que você já tem, para que você venha a ser o que você gostaria de ser. Senão, você carrega peso desnecessário. O próprio Jesus Cristo, em sua caminhada, seu ministério de 3 anos, 3 curtos anos, mas que foi de um efeito tão gigantesco para a humanidade, que nós temos hoje como referência de santo, referência divina. Ele trouxe que nós deveríamos largar os nossos fardos, que não nos preocupeis com o dia de amanhã, com o que há de vir. Olhar os lírios do campo, os pássaros que voam pelo céu, por exemplo, que estes não sabem o que vão comer, nem sabem o que vão vestir, mas eles povoam a terra com sua alegria e sua beleza. Então, a preocupação é justamente a exposição da sombra que nós temos. Porque a preocupação é o medo sendo revelado para o futuro. Então, nós estamos nos projetando para o futuro com uma referência errada, a referência do medo. E isso gera preocupação e ansiedade. Nós temos uma sociedade extremamente ansiosa hoje, justamente por essas coisas. Então, não estamos entendendo ainda como se portar diante disso tudo. E um dos fundamentos do Reiki, para que a energia se estabeleça e nossa vida possa florescer com tranquilidade e isso ser de fato uma cura espiritual, uma cura física, nós precisamos passar por essa etapa que é o terceiro princípio do Reiki. O quarto, trabalhe com diligência. Trabalhar com diligência significa colocar o seu coração naquilo que se está fazendo. Colocar o seu coração no agora, na sua tarefa, no seu dia a dia. Se você é uma mãe de casa que cuida dos seus filhos, olhe para os seus filhos com ternura, com carinho, com amorosidade. Cuide bem do seu lar. Coloque amor em tudo que está fazendo. Se você trabalha fora, no seu ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Trabalhe com diligência. Assuma a responsabilidade pelos seus atos, pelo seu trabalho, pela força do seu trabalho, você conquistará tudo aquilo que você almeja. Então, se você colocar diligência no seu trabalho, deixar de cumprir o que muitas vezes é dito pela sociedade, que o governo é isso, que o governo é aquilo, que a crise se instalou, que é culpa de fulano, que é culpa de ciclano, o que vai acontecer é você deixar de desmotivar. E se deixar de motivar é não colocar a força do seu trabalho em prol de benefícios próprios e da sua autocura. Porque o trabalho diligente também faz parte desses princípios de cura. E seja gentil com as pessoas, independente de como elas estão se comportando. Por exemplo, existem pessoas que estão tristes, magoadas com os processos internos, com sua vida pessoal, com sua rotina, por não estar se entendendo. E nós, de alguma forma, precisamos ser gentil ainda assim com essas pessoas.
Jesus Cristo nos trouxe que nós deveríamos dar outra face. Talvez dar outra face física para que a pessoa bata não seja o mais interessante, mas você dá outra face, de você mostrar para a pessoa que existe um você diferente, que existe um você que não se deixou se contaminar, por exemplo, com a rigidez dessa pessoa, com a zanga dela, com os sentimentos mal resolvidos que ela tem, e isso não chegou até você, não te impactou. Só o fato de você fazer isso, você está dando outra face. Você está dando amor enquanto a pessoa está oferecendo ódio, por exemplo. Isso é dar outra face. Eu estava aqui em um processo conversando com a Amanda hoje cedo, que ela está lendo um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro bem famosão aí. Conheço. E tem uma parte desse livro que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que o melhor amigo de todo mundo, o cara que conquistou o mundo inteiro, ele não precisou de nem maneira nenhuma ter a intenção de ter amigos. Exatamente. Ele colocou o coração dele, colocou a essência dele, e isso fez com que todo mundo fosse conquistado por ele. Você sabe quem é essas pessoas? Quem é esse ser? No livro traz o cão como sendo esse ser que colocou o coração para as pessoas, balançando o seu rabinho, dando a intenção boa, levando o seu amor. E o ser humano hoje é apaixonado por cão. Você vê os números, o mercado pet é o mercado que mais cresce no mundo, justamente porque as pessoas estão tão mal amadas que elas precisam receber amor para poder ela ter gratidão na vida, pelo menos que seja pelo cachorro, já que os seres humanos não estão tendo condições de fazer isso, porque estão tão presos no medo, presos na angústia, presos no autossofrimento, nas autoprojeções de imagem e na própria crítica, de querer que o outro seja perfeito, que o outro seja entendedor de tudo que você vive, que você passa a projetar num cão que tem só amor para dar, a esperança por um mundo melhor, por exemplo, por um mundo de amor. Então, eu trago aqui a gentileza também como um quinto princípio do reiki, e fechando tudo isso aí, esse pacotão, né, vamos dizer assim, dos princípios, eu digo para você que o reiki, ele funciona, mas ele precisa que nós tenhamos aí esses 5 princípios para poder fazer com que essa energia, que é uma energia inteligente, uma energia espiritual, uma energia de amor, possa adentrar as camadas de energética do seu corpo que compõe o seu ser, que seja nesse plano físico, seja no plano espiritual, que seja em vidas passadas, para os que acreditam em reencarnações. De alguma forma, essa energia, que é uma energia vital, inteligente e autodirecionada, ela possa chegar e curar a quem quer que seja, tá bom? Essa é a mensagem que eu trago do reiki para vocês, e estou aqui disponível para conversar um pouco mais, assim for permitido. Muito bom, muito bom. Camila ia falar alguma coisa. Fala, Mimi. O que o Watson falou assim é bem interessante e talvez seja um dos grandes desafios da humanidade, né? Na verdade a gente vem falando isso todos os sábados, né, Dinha? E enfim, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Essa questão de olhar para dentro, né, de voltar para dentro, de ser vigilante, né, o tempo inteiro, de você manter esses 5 princípios que acredito que não seriam só do reiki, a gente pode levar isso para a vida mesmo, independente de usar o reiki como uma ferramenta, né? Mas a grande questão, e essa questão que você falou aí do cachorro, que é bem interessante e é fato, né? É a gente esperar do outro algo que a gente não é capaz de dar, né? E muitas vezes não corresponder. Então, assim, o que às vezes acontece com o cachorro? O cachorro, ele, independente do que você fizer, isso que todo mundo fala, né? Independente do que você fizer para ele, ele vai continuar abanando o rabinho para você. Mesmo que você maltrate, mesmo que você deixe ele passar fome, mesmo que, né? Mesmo que a gente faça qualquer coisa desse tipo, ele vai continuar abanando o rabinho pra gente, né? Porém, a gente ainda não tem essa maturidade espiritual, a gente não tem essa evolução espiritual de estar abanando o rabinho para quem só está dando porrada na gente. A gente ainda não tem, né? Ainda não tem.
Tudo bem. Até aí, para mim, tudo bem. A gente vai passo a passo. Aos poucos, a gente vai baixando nossas barreiras, a gente vai aprendendo que essa doação, em algum momento e de alguma forma, irá retornar para a gente, né? Porque, como você falou, a gente vai fazer amigos, porque a gente está fazendo de coração. Mas, para mim, acho que uma das chaves importantíssimas é a gente entender o seguinte: a gente não pode cobrar do outro o que a gente também não é capaz de dar. Porque se a gente também está batendo no outro, como é que a gente espera que o outro vai só dar amor e carinho? Né? Então, assim, se em algum momento o cachorro vai lá e morde, quantas vezes a gente vê isso, né? O cachorro foi lá e mordeu, porque ele apanhou várias vezes e em algum momento ele se defendeu. E aí, simplesmente, aquele dono já não quer mais aquele cachorro, porque o cachorro já não presta mais. Porque uma vez, né, ele mordeu. E a gente faz isso para a vida. Quantas relações a gente desfaz porque a gente fica esperando que o outro faça algo por a gente que a gente não fez pelo outro. E o que é pior, a gente não fez pela gente. A gente não consegue fazer para o outro o que a gente não faz para a gente. Não adianta. Não fica totalmente. Bom, assim, é a minha percepção, né? Não fica totalmente de coração quando a gente não é, por exemplo. E é uma coisa que eu tenho que aprender. Quando você falou aí do seu gentil, ser gentil é um grande desafio para mim. Em que sentido? De ser gentil comigo mesma. Aí a gente vai para aquele princípio que Jesus também falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu acredito que o maior desafio é a gente amar a nós mesmos. Porque a gente não consegue aceitar, sem a culpa, sem o julgamento, né? Sem essas outras tantas implicações que a gente se cobra, sem as cobranças que a gente faz. Então, a gentileza tem que começar por nós mesmos. Se a gente não for gentil no momento de um erro, de um tropeço, ou de um processo mesmo da caminhada, se a gente não for gentil com nós mesmos, como é que a gente vai esperar que o outro seja? Né? Como é que a gente vai ser com o outro plenamente gentil, né? De coração mesmo, porque às vezes a gente até tenta, às vezes a gente até consegue de alguma forma, mas não de uma forma completa, né? Eu acho que é interessante todas as terapias integrativas que elas fazem justamente como o Adson falou, ela traz como é que eu posso falar? É uma ferramenta, na verdade, né? Um auxílio, uma ferramenta de auxílio para que a gente possa, às vezes, trazer à luz, trazer a nossa consciência, ou trazer a nossa percepção, ou, por exemplo, no Reiki, muitas vezes o que a gente busca é um realinhamento energético, por exemplo, é se realinhar para que a gente possa, de um outro nível, né, de uma outra forma, se enxergar e aí partir para esses princípios, para esses 5 princípios, por exemplo, e cada terapia vai trazer uma coisa diferente, né? Mas eu acredito muito que essas ferramentas não são a cura total. A cura tem que vir de nós mesmos, né? Desse orar e vigiar. Então, assim, o orar vai fazer as terapias, vai buscar seus mantras, vai buscar a sua forma melhor, né? De se autoconhecer. E vigiar o tempo inteiro. Vigiar nesses princípios, vigiar em tantas outras coisas que a gente precisa estar sempre vigilante. Porque a gente vive num mundo que ainda tem todos, que ainda existe, onde ainda existe o caos. E a gente ainda acha que o caos é péssimo, é horrível, é terrível. E na verdade o caos é um veículo de cura, é um veículo de crescimento. Se a gente não adoece, a gente não cresce, a gente não cura. Se a gente não tem a escuridão, por exemplo, a gente não vai encontrar a luz. Porque uma vela num dia de sol não faz diferença nenhuma. Não é verdade? Verdade. Com certeza, com certeza. E eu acho, assim, no meu ponto de vista, quando a gente muito busca, né, no outro, que o outro atenda às nossas expectativas, nós acabamos nos desconectando de nós e faz com que a pessoa do outro lado, como a gente apontasse o dedo e dissesse assim, poxa, ele não fez o que eu esperava, né? Mas perceba que ele simplesmente é aquilo ali. Você tem que estar em estado de consciência de que você é uma pessoa e que você não pode estar criando nenhum tipo de perspectiva, nem expectativa a respeito do outro. Ele vai ter a forma de agir, né? E aí é onde o cão entra, o cachorro entra. Independente da circunstância, o cão, o cachorro, está ali para dar amor, para dar atenção, né? Sem esperar nada em troca, né? Pelo que a gente conhece, né, com os processos dos pets.
né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente se frustra. Por quê? Porque a gente acaba criando uma expectativa, gerando nessa expectativa do outro poder nos atender. E o grande X da questão é esse. A gente precisa parar de criar expectativas. É simplesmente deixar ser, né? Porque aquela outra pessoa tem as limitações dela, tem as crenças, né? Tem um ponto de vista, teve uma educação, como eu tive. Então, possa ser que eu esteja fazendo o meu máximo e mesmo assim não vai atender ainda a outra pessoa, né? Verdade. Eu posso E estar o fazendo o meu cachorro. melhor. Eu E trago isso com muita leveza, sabe por quê, Watson e Mimi? Porque a gente vive no dia a dia, às vezes a gente até se anula, né? Para poder atender o outro. Mas até que ponto você está atendendo esse outro, se anulando? Percebe? É um estado de consciência. Você é e ponto. Claro que se você puder melhorar e evoluir, né? Claro, o cachorro vem aqui, te dá um beijo, né? Uma lambidinha, tá? Um carinho, e você não retribui, vai chegar um momento que aquele cachorro já começou um processo de trauma. Eu vou, como a gente tem vários animais aí que receberam alguns traumas e que ficaram traumáticos, né? Por conta de situações de fazer um processo de carinho e receber outra coisa. Então, isso é muito delicado. Eu acho, assim, o ser humano ele tem uma grande ferramenta, né, na minha visão, que é a ferramenta chamada mente, cérebro, né? Essa ferramenta que ela é uma ferramenta que pode expandir o ser, que é o que nos faz construir tudo que nós construímos ao longo das últimas eras, né, dos últimos tempos. Esse mesmo cérebro, essa mesma mente humana, ela é que pressiona ele contra ele mesmo. É a que cria traumas dentro. Você pode observar, por exemplo, que uma mente mal treinada, ela é uma mente desgovernada. E nós estamos carecas de observar, né, pessoas desgovernadas com as suas atitudes, desgovernadas com as suas emoções, pais colocando os filhos traumatizados, maridos que direcionam sua raiva, sua angústia para suas esposas que não conseguem gerenciar o seu emocional da mesma forma. Nós estamos vendo uma série de coisas acontecendo. Pais que não aceitam os filhos porque tem uma escolha sexual diferente, porque tem um desejo diferente pelo mesmo sexo, por exemplo. E pais que não aceitam isso e colocam filhos para fora de casa. Nós estamos vendo uma série de coisas, tudo fruto da mente mal trabalhada. São pessoas que colocaram dentro de si, por exemplo, algumas crenças, né, sobre sociedade, por exemplo, sobre comportamento, por exemplo, muitas vezes replicando comportamento. E o grande X das questões espirituais e de todos os tratamentos que nós estamos trazendo aqui, falando por exemplo, do Reiki como das terapias integrativas, como a própria Camila, que é psicóloga, tem aí a questão da ciência voltada para questões do cérebro, da cura das emoções. E tem você também que trabalha também com o reiki xamânico, trabalha com Paradiax, que são terapias que, na verdade, elas servem como para você ligar um carro, por exemplo, você precisa dar partida no motor, mas quem dá partida no motor é arranque. Quem pode fazer isso é as terapias. É quando você gira a chave, aciona o arranque para que o arranque possa acionar o motor. É o motor de partida. O motor de partida são as terapias. Mas quem faz ligar o motor, de verdade, quem faz o motor pegar no tranco e ir para frente, girar isso tudo, vem uma série de coisas internas. Você tem o coração bombeando, você tem ali o fluxo de combustível para dentro da câmara de combustão, você tem as engrenagens que faz você ganhar velocidade, então é a sua força de vontade que faz você se impulsionar para o objetivo que você deseja, para a busca, por exemplo, autoconhecimento, que é uma das buscas mais
fodástica que nós podemos encontrar, que é a busca de tentar se entender, porque é muito difícil o ser humano voltar para si mesmo, para tentar compreender suas emoções, para tentar compreender a forma como eu me posiciono diante das situações, como eu olho para o mundo lá fora, porque eu estou sempre olhando para o mundo lá fora da forma como eu me enxergo. Então, se eu não buscar o autoconhecimento, a forma que eu me enxergo não é tão boa, como Camila colocou aí, que o trabalho muitas vezes é você amar a si mesmo. Então, se eu não me amo, como é que eu projeto isso para fora? Essa mágoa, sabe? Essas coisas que não fazem bem para mim, eu estou projetando para fora para outras pessoas. Então, o processo de auto-resgate, vamos dizer, de busca de si mesmo, na minha visão, ela é um resgate que precisa acontecer cada vez mais com intensidade, porque as pessoas precisam, de alguma forma, estar se conectando consigo mesmo, seja por terapias, seja em consultas, no consultório com psicólogos, que estão ali conversando, tentando entender, colocando suas mágoas para fora, até mesmo uma amizade verdadeira, que tem um ouvido ali para ouvir a pessoa consegue dar uma descarregada ali, através de uma conversa, ouvir uma palavra, ouvir um entendimento diferente, um posicionamento diferente, e isso faz com que essa pessoa ela volte ao plano e ela possa se resgatando, se resgatando, se resgatando, e aqueles processos não serem repetidos. Perfeito, então, que você disse agora. Perfeito, perfeito. a Ótimo. busca por si mesmo, a busca pelo autocontrole, não o autocontrole de se controlar para se portar diante de uma sociedade encaixada, encaixotada. Eu falo de autocontrole sobre suas próprias reações, sobre seus próprios sentimentos. Às vezes você não coloca para fora, mas você está reagindo dentro. Deixa eu te trazer um exemplo. Dentro... Pronto, pode falar. Deixa eu só te trazer um exemplo. Continuando esse seu raciocínio, nessa linha de raciocínio. Teve uma pessoa que veio até mim e estava num dia muito péssimo. E aí o que você está falando faz sentido, porque disse assim para mim: ai, Alessandra, mas hoje eu estou me sentindo um lixo. Eu queria trazer isso, porque isso ficou tão marcado em mim. Aí eu disse: perceba o que significa lixo para você. Nós fomos educados de que lixo é o quê? Tudo que não nos serve mais, né? Tudo que nós descascamos uma fruta, não vamos utilizar uma parte dessa fruta, nós jogamos no lixo. Algo que não tenha mais utilidade para o nosso dia a dia, né? É o lixo. A gente vai botando lá no entulho do lixo para descartar para a lixeira. E aí eu falei para ela, disse, traga esse conceito de lixo, de que lixo também é uma fonte de renda para outras pessoas que não têm um emprego. Então, veja como está o nosso ponto de vista referente ao nosso sentimento, se faz de fato sentido, se não é algo programado que nós trazemos lá das nossas gerações, dos nossos padrões familiares, e ter esse cuidado, porque essa pessoa é fenomenal, é extraordinária, e por um determinado momento se desconectou do seu sentimento, da sua essência, trazendo à tona um sentimento de quê? De lixo. Mas veja, lixo é muito relativo. Tem pessoas que sobrevivem do lixo, que trazem renda para sua família, né? Então perceba que o nosso ponto de vista nesse quesito de você, o que é que você está sentindo? Será que isso é meu mesmo? Ou será que foi uma ideia construída ao longo dos anos? Né? Algum trauma que eu passei? Enfim, são várias vertentes, né, Watson? Para não sair dessa linha do seu raciocínio aí. Eu queria trazer esse exemplo. E essa pergunta que você se faz a si mesmo, ela não responde todas as perguntas, porque quem faz a pergunta é a própria mente que adoeceu. Aí você consegue compreender que quem está doente não se resgata. Então, o que você precisa, na verdade, é como se você estivesse dando bypass na própria mente. Você diz assim, ó, eu não acredito no que você está me dizendo. E você conversando com sua mente, por exemplo. Eu estou aqui trazendo como um exemplo. Sim. Eu não acredito no que você está me dizendo. Até porque você me trouxe até essas condições que eu estou hoje. Eu quero algo melhor para mim. E se eu quero algo melhor para mim, eu não vou acreditar em você. Você mente. A mente mente. Então, se você mente, não está trazendo as ferramentas que eu preciso dar um bypass em você. Eu preciso deixar você de lado pelo menos um pouco. Eu não vou dar ouvido para você.
E Se nós perceba que olharmos a... e perceba que você, na mente, Watson, como você está falando, Napoleão Hill já dizia muito sobre isso, né? Que seja mais esperto que o diabo. Você lembra desse livro que você me deu de presente? Lembro. E ele fala muito sobre isso. Então, até que ponto a nossa mente não interfere no nosso processo de autocura e de evolução? Porque as ferramentas vão trazer para a gente insights, essa conexão, essa reconexão. E aí a mente vai trabalhar para poder, né, nos libertar desse processo da Matrix. A mente vai trabalhar contrário. Por quê? Porque ela foi programada para nos defender. Cuidado, isso é conversa fiada, você não vai conseguir acessar nada, você não vai trabalhar nada, você não é capaz, essa ferramenta não é capaz, essa terapia não vai te ajudar, o que é que você vai fazer? Essa psicóloga não vai trazer nenhum tipo de solução para sua vida, nenhuma reconexão para você, esse reiki não vai trabalhar nada, porque a gente não consegue verificar nada fisicamente falando, e aí começam os processos, né, da mente trabalhar. Justamente. Mas assim, ó, falando de mente, nós temos uma pessoa que é hoje aqui nessa live, né? Entre nós três, é a pessoa mais indicada para falar alguma coisa. Sim. Então, Camila, por favor, se posicione um pouco sobre essa questão da mente, por favor. Nós precisamos de um apoio técnico aqui para falar sobre isso. Na verdade, quando eu comecei a faculdade de psicologia, a gente estudava muito o conceito, né, do que é psicologia. E aí, inicialmente, ele fala muito sobre a questão como se fosse... É a ciência que estuda o comportamento, né? Na verdade. Ela não estuda a mente, ela estuda o comportamento, né? Só que o comportamento nada mais é do que um espelho da mente, né? Era isso que eu estava aqui pensando. Enquanto vocês falavam, era isso que eu pensava. Se a gente perceber a minha visão de mundo, a sua visão de mundo, porque a gente se comporta no mundo e o mundo se comporta de acordo com a nossa visão, né? O mundo, na verdade, é um grande espelho. Né? É um grande espelho. Em que sentido? A gente percebe as coisas de acordo com o que a gente leva dentro da gente. A nossa mente, ela é criada, ela é nutrida pelas nossas experiências, né? E as nossas experiências vão ser percebidas de acordo com a nossa mente, de como ela é, né? Nos estudos primários lá da psicologia, existia uma discussão muito grande sobre se a criança, quando nasce, o bebê quando nasce, se ele é simplesmente um papel em branco, uma folha em branco, que vem com nada e ele é fruto simplesmente do meio, ou se ele já vem com uma carga, né, pessoal. Né? Hoje a gente sabe, e eu trabalho dentro de uma maternidade e acabo estudando, tendo muito contato com isso, que intraútero a gente já cria memórias. Isso eu tô falando assim, em termos bem físicos, sem falar da parte espiritual, certo? Tô vindo para psicologia, ciência, que também já está evoluindo e já parte de outros princípios também. A psicologia hoje já não é mais como há 15 anos atrás. Muitas coisas evoluíram aí com novas terapias, com novos estudos, com a física quântica, né? Enfim. Então, assim, existia uma discussão muito grande se a gente vinha para esse mundo zerado, sem conhecimento nenhum, e era criado pelo meio, ou se, na verdade, a gente vinha com uma carga pessoal, né, que não se sabia exatamente de onde vinha essa carga, mas a gente vinha com essa carga pessoal, e que a gente iria, então, as relações iriam moldando de acordo com essa carga. E era uma coisa que se retroalimentava, né? A nossa mente, que já existe, por assim dizer, se ela vai interferir no que acontece, nos processos, e na nossa percepção do que está acontecendo. Né? Então, assim, é tudo muito, muito subjetivo, né? Eu acho massa a subjetividade, porque assim, ela deixa cada um bem particular. Hoje, na minha cabeça, antes já não existia, porque eu vim do espiritismo, então mesmo quando eu entrei na psicologia, não fazia sentido para mim você vir como uma tábula rasa, né? Porque se fosse assim, né, irmãos gêmeos seriam exatamente iguais. Porque vieram de, teoricamente, mesmas memórias intraútero, vieram dos mesmos pais, das mesmas mães, numa mesma condição, no mesmo momento de vida, né? Porque a gente fala que esses irmãos poderiam ser diferentes porque nascem em momentos diferentes da vida dos pais.
Então, os pais têm uma relação diferente com eles por conta da própria maturidade e experiências passadas. Mas os irmãos gêmeos? E os gêmeos univitelinos, que são exatamente iguais, que foram criados na mesma época, por assim dizer, e têm personalidades e reações tão diferentes. O meio influencia, influencia, né? Mas o meio vai influenciar de acordo com o que você é, de acordo com o que você vê daquilo. E você só vê o que é você, o que tem dentro de você. E eu me lembro que quando eu fui fazer, eu estava na época, foi pré-vestibular. Eu estava na psicóloga e fazendo aqueles testes vocacionais. E eu lembro muito de uma vez que eu falei com ela, conversei, eu estava muito chateada com alguma coisa. E aí ela falou para mim foi um tapa. Eu sempre falo isso e falo várias vezes. Quantas vezes for necessário eu vou dizer. E ela virou para mim e fez assim: Camila, quando apontamos um dedo para uma pessoa, nós temos 3 apontando para nós. Pode parar e observar, invariavelmente, todas as vezes que a gente aponta para alguém, aquela coisa que incomoda no outro, a gente tem na gente. Mas o nosso ego não nos permite perceber isso. Porque se a gente percebesse e aceitasse de boa, entender que aqueles 3 dedinhos pra gente querem, na verdade, nos ensinar, né? Nos ensinar a nos olhar, a vigiar, ao autoconhecimento, né? E encarar isso de forma amorosa, né? Talvez a gente não julgasse tanto o outro. Porque a gente só julga no outro o que a gente tem na gente. E cada dia mais, e é engraçado quando a gente vai buscando o autoconhecimento, essas percepções vão ficando muito mais fáceis. Vai ficando mais claro, sabe, Watson? É impressionante, assim. Porque eu passo situações do dia a dia e, por exemplo, sei lá, uma pessoa... Deixa eu pensar. Vou contar uma pessoa chegou para mim e disse bem assim: olha, eu vou chegar atrasada porque o pneu da moto furou. Não, disse que ia chegar atrasada. Eu disse: tudo bem, sem problema. Não reclamei, não falei nada. Não precisava mais justificar. Tudo bem, acontece. Nem perguntei. Sei que essas coisas podem acontecer e você precisa se atrasar por algum motivo. E aí depois, quando ela chegou atrasada, ela fez questão de me dizer o porquê que tinha chegado atrasada, que tinha furado o pneu, que feito todo mundo. E eu acreditei, porque veja, não tem pra que você mentir. Eu já tinha dito que tudo bem você atrasar. Por que você vai ainda inventar uma mentira em cima daquilo? E aí no dia seguinte, muito engraçado, no dia seguinte eu fui simplesmente guardar minha bolsa dentro do armário e caiu um papel de dentro do armário, em cima do meu pé. Não é brincadeira, foi em cima do meu pé, o papel caiu. Quando eu abri o papel, eu descobri que, na verdade, o pneu da moto não tinha furado. Ela até estava resolvendo alguma coisa da moto, mas não tinha nada a ver com o pneu furado. E aí eu pensei: pra que mentir? Sabe? E assim, eu acreditei porque eu jamais inventaria toda uma história, entende? Para justificar. Porque eu acho que não precisava mais justificativa, porque ninguém perguntou. Entende que eu jamais iria pensar que ela estava mentindo, porque não sou eu, porque eu não faria isso. Não naquela situação, não que eu não minta não, gente, não é isso que eu tô dizendo não. Talvez eu mentisse, ou eu acho que aquilo não precisa de uma mentira, certo? Então eu não mentiria, então eu jamais iria pensar que ela estava mentindo. Entende? E tantas outras coisas que vão acontecendo na vida. Sei lá, fulano fez uma coisa absurda. Aí eu, meu Deus, como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? Porque na minha cabeça eu jamais pensaria um plano tão diabólico assim, sabe? De fazer tal coisa. Não sei explicar, assim. São várias situações, na verdade. Mas por que não passa na minha cabeça esse plano diabólico? Porque não sou eu. Agora vai passar tantos outros planos que, por exemplo, na cabeça de Sandrinha jamais passaria. Porque não é ela, né? Porque esse plano, com esse pensamento é meu, né? O mundo, na verdade, é um grande espelho. A gente só enxerga o que a gente é. A gente só tem percepção das coisas, né? Do que tem dentro da gente. Nós somos todos imagem e semelhança de Deus, é assim que a gente fala. Então, nós todos temos muitas afinidades.
Temos muitas coisas em comum, mas temos também nossas peculiaridades, né? Nossas coisas pontuais. E é aí que vem lá, né? Que a gente vem com a nossa carga. Tem uma carga genética. Quantas vezes a gente vê também questão de comportamento mesmo, de pais e filhos, sei lá, que não convivem. E quando você conhece, ou quando eles se conhecem, percebem que não só fisicamente são parecidos, mas que a forma de falar, o jeito de agir, de gesticular, e vem uma carga toda muito particular de cada pessoa, né? Que vai interferir, o particular, o interno, vai interferir em como eu vejo o mundo, né? E como o mundo se apresenta para mim. É um Porque eu só vou sistema, né? enxergar. Exato, eu só vou enxergar do mundo o que eu tenho em Sistema mim, senão eu não familiar. vou ver. É por isso que existe uma teoria que nós precisamos limpar o espelho da nossa vida, né? Então, sermos o mais transparente possível, ou seja, o mais limpo possível, para que essa luz do sol possa refletir em nós, né? Então, assim, dizem que Deus é o sol e nós somos o espelho. Então, se nós estamos aqui para refletir o sol e nós deixarmos esse espelho sujo, então a sujeira do espelho são todos esses processos que nós temos aqui, né? Mas a De pergunta que não quer calar, você acha que toda essa sujeira que você tem é proveniente só do Watson? Ou você acredita que possa ser um sistema e um padrão familiar que você também pode trazer nesse campo? nós temos aí uma coisa interessante, né? Porque tem umas correntes de pensamento, né? E não é uma corrente de pensamento exclusiva de Watson, mas eu corroboro com essa linha de pensamento, que é o seguinte: eu herdo 50% da herança genética de meu pai, 50% da herança genética de minha Minha mãe. mãe. Então, nós temos aí, na herança genética de meu pai, ele tem uma série de outros que antepassados que passaram por essa corrente genética, Sim, tá? Para sim. chegar Você... até a mim. Sim. Minha mãe, da mesma forma. Então, eu herdei uma parte dos cromossomos de meu pai, outra parte dos cromossomos de minha mãe. E toda essa bagagem de memória que estão ali inseridos no seu DNA, tá? Isso, beleza. Agora, nós temos uma outra coisa, que é aonde eu fui criado, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu observei, que gera o meio em que eu fui desenvolvido, que eu fui criado. Beleza. É uma outra coisa. Formou você também. Os seus Outra forma padrões, né? O seu padrão que comportamental, né? aí vem o meu padrão comportamental. Eu tenho um meio que me influencia, né? Então, o meio tá escola, religião, cultura, o que eu vi na infância, o que meus pais eram, se eram amorosos, se não eram, tudo isso vai formando, tá? É como se fosse tijolinhos que fosse colocando ali na sua persona e você é uma obra no final, tá? Então, agora quem diz qual tijolo vai utilizar é você. É por isso que Camila falou que dois irmãos gêmeos, eles estão do mesmo seio familiar, mas têm percepção diferente. Porque, muitas vezes, ele tem uma bagagem que é espiritual e essa bagagem é desconhecida da grande maioria. Então, esse espírito, muitas vezes, já é um espírito que tem processos kármicos diferentes. Então, ele tem processos kármicos a serem cumpridos aqui, nesse momento, aqui nessa vivência, nessa terra, que estão diferentes do processo kármico do seu irmão, por exemplo. Então, já tem as tendências naturais de cada ser, proveniente justamente disso. Então, ele tem resoluções que ele precisa tomar atitude diante da vida que é diferente do irmão. Por quê? Porque são caminhos que, apesar de estarem caminhando para o mesmo objetivo final, que é a evolução e encontro com o divino, nós temos caminhos diferentes até chegar lá, porque nós estamos em etapas diferentes da estrada. Sim. E muitas vezes nós nos encontramos na estrada, nesse caminhar, nós nos encontramos porque às vezes eu tenho água e você tem comida. E eu ofereço água para você e você me oferece a comida que eu tanto preciso. Então nós fazemos essa troca e seguimos nossa jornada. Então é mais ou menos isso que a gente precisa entender. E sobre o processo da mente, nós temos uma coisa de hoje chamada epigenética, que já é um estudo da ciência, que traz, já utilizando dos conceitos de neuroplasticidade, por exemplo, onde o cérebro e as
células nervosas consegue criar ramificações novas, por exemplo, bypassando traumas que existem dentro da gente. E essa epigenética que aí existe dentro de si, a força de vontade por querer mudar, por querer avançar para um caminho que você escolheu para você, faz com que você rompa barreiras, por exemplo, sociais, de onde você foi criado, a forma como você foi criado, e você passa a modelar outros meios de convivência. Uma vez ou outra, uma criança que foi criada no seio familiar, onde existe ali muita violência, ela pode se espelhar na casa do coleguinha que existe muito amor, por exemplo. Sim. E ela não fixar na casa dela, porque ela deseja tanto ser como o coleguinha, a casa do coleguinha, que os pais do coleguinha se amam, são amorosos, que ele vai modelar esse lar. E quando ele constrói a vida dele, ele constrói a vida dele com esse fundamento, voltado para um lar de amor, de paz. Por quê? Porque, graças a Deus, por algum motivo ou outro, o ser humano ele consegue fazer essa canalização de atitudes voltadas para o bem, por exemplo, quando é nessa situação, ou o contrário também existe. Uma criança que foi criada num lar onde os pais deram tudo para ele, ofertaram todos os bens materiais possíveis e impossíveis. Teve tudo de bom, teve boas escolas e tudo, mas não tiveram amor, não tiveram afeto, não tiveram... E esse foi o motivo de falta dessa pessoa. Ele ansiou por isso e não teve, por esse amor, esse carinho, essa atenção. Ele pode projetar isso para a vida dele e ser uma pessoa rancorosa no futuro, apesar de ter sido criado em um ambiente, em um lar, onde não faltava nada. Outro pode espelhar de uma outra maneira. Então, é muito pessoal. E aí vem a questão da carga familiar, genético familiar. Existem as questões espirituais que envolvem o seu ser. E existe uma questão muito pessoal, que é a forma como você vê, enxerga e modela o mundo para a sua vida. E aí entra essa questão da mente, entendeu? E tem uma coisa que a própria psicologia fala, que é do inconsciente coletivo, né? Que tem a parte da cultura em que você está inserido, tem a parte da mente mesmo, dos pensamentos que você capta de outras pessoas, que você... nós somos campos de energia, né? Todos nós somos. E uma vez aconteceu uma coisa bem interessante até. Essa parte de energia mesmo, energética, né? Que a gente acaba entrando no campo do outro e o outro entra no nosso campo. Uma vez eu estava trabalhando e eu estava passando simplesmente por um lugar e eu passando, tinha uma pessoa sentada, eu passei ao lado dela e minha garganta coçou e eu dei uma tossida. Aí, na mesma hora, eu pensei, gente, que estranho, eu tô tão bem, não tive nada, só aquela coisa bem pontual que você percebe que é pontual. Passei por ela direto, fui fazer o que tinha que fazer e na hora que eu voltei, ela estava tossindo muito. Na volta, eu percebi que ela estava tossindo. Eu sofri uma interferência desse campo energético, do campo dela. Quando eu passei por ela, eu sofri essa interferência do campo dela e eu senti o que ela estava sentindo, mas perceba que não era meu, né? A gente tem também essa parte de inconsciente coletivo, que a gente está passando por um momento de vibração, por exemplo, mais baixa, e que mesmo que a gente busque o autoconhecimento, mesmo que a gente faça nossas meditações e use as nossas técnicas, em alguns momentos a gente se percebe entrando num padrão que, se a gente tiver essa consciência e essa já talvez um nível mais avançado, por exemplo, de autoconhecimento, a gente começa a conseguir perceber que aquilo não é nosso, nesse sentido. Que a gente entrou nessa vibração do campo, né? Porque existe a parte energética do todo, né? Todos nós estamos aqui interferindo, por exemplo, estamos aqui os três, distantes fisicamente, mas conectados energeticamente. Então, às vezes a gente sente alguma coisa que o outro está sentindo, ou está percebendo, ou vem uma intuição, vem uma fala, um pensamento que a gente percebe que não é nosso, né? Que a gente não sei te explicar, é algo bem sutil, mas que muitas vezes a gente também como é que se diz? A gente também é influenciado por isso. A própria psicologia fala de inconsciente coletivo, né? E em termos energéticos, a gente está aqui numa grande massa de vibração, de várias vibrações diferentes, que vão tentar interferir
se nós vamos permitir, ou até onde a gente vai conseguir perceber e deixar, né? Tipo assim, e não deixar entrar no nosso campo, são outros 500. Mas existe essa massa de energia e que a gente está ali inserido nela. E enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar dentro dela e a gente vai ter que. É mais uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar, né? A nosso favor, usar a nosso favor. Perfeito. Porque não deixa de ser algo de muito importante, eu acredito, até para o nosso autoconhecimento, para a gente ter a percepção do que realmente é nosso e pegar para a gente e manter e levar, né, com convicção. E o que não é, ajudar o outro, talvez, a mudar isso, a transmutar essa energia e daí seguir também, às vezes, de mãos dadas, por assim dizer. Perfeito. Isso aí. E a gente deu 1 hora de live, viu? Deu 1 hora. É muito assunto para pouco tempo. A gente falou de reiki, falou de terapia integrativa, não conseguimos falar sobre barras de axis mais profundamente, mesa radiônica nem pensar, Nem foi. e tá tudo certo, né? Trouxemos um pouquinho sobre os padrões familiares, né? Sobre os nossos comportamentos, né? O como os nossos comportamentos influenciam muito nos nossos processos cerebrais, né? E como um todo, né? Porque o Adson trouxe a epigenética aí, a epigenética fala muito sobre esse quesito de fenótipos, né? Do quesito do fenômeno, e não da genética especificamente. Genética é uma coisa, epigenética é outra, né? Mas que influi muito no nosso comportamento e na nossa manifestação aqui, né? No nosso processo de manifestar a realidade que nós desejamos de acordo com a visão de mundo. Qual é o óculos que você hoje está usando, né? E aí a gente precisa estar muito atento sobre isso, porque a gente precisa, de fato, se conectar. É que nem a gente tem uma cenoura lá plantada no terreno, né? A cenoura, de fato, ela existe dentro do solo, né? E ali é onde está todos os nutrientes, né? Do vegetal em si. E em cima nós temos a parte da folhagem, né? Que é da cenoura. E dessa folhagem a gente tem ali só um pequeno percentual amostra da potência que existe naquela cenoura. Mas a gente também tem, como Camila falou, do inconsciente coletivo, que seria o quê? Todo o ambiente que nutre esse inconsciente, que é a cenoura, a parte laranja. Então, eu trouxe um exemplo bem bobinho, só para a gente poder Sobre essa questão do inconsciente, né, coletivo, eu trago uma reflexão, uma provocação até, no sentido de dizer o seguinte: o que é que eu estou levando para esse consciente coletivo? O que é que eu carrego como bagagem para esse consciente coletivo? Porque eu tenho que ofertar alguma coisa nele. Se ele está me entregando alguma coisa e eu quero receber, ótimo. Se eu não quiser receber desse inconsciente coletivo, eu não recebo, eu simplesmente dou. devolve. Então, Devolve. é muito mais fácil dar do que receber, por exemplo. Então, que eu seja uma pessoa caridosa e que possa ofertar coisas boas para esse consciente coletivo. E se eu fizer a minha parte, ofertando bons sentimentos, ofertando bons comportamentos, atitudes que venham a ser generosidade, que venham a ser gentileza, que venham a ser amorosidade, que seja um sentimento de proatividade diante do meio em que eu estou, que minhas mãos sejam mãos que trabalham para o bem do próximo. Se assim eu fizer, e você fizer essa sua parte também da mesma forma, Camila fizer, esse inconsciente coletivo que nós tanto temos medo de estar inserido dele, não vai mais ser esse bicho-papão que vai nos pegar, não. Porque nós vamos estar construindo aqui um inconsciente coletivo muito mais poderoso, que é muito melhor, um ambiente de muito mais harmonia, de muito mais tranquilidade. Então, assim, se eu tenho violência, eu levo paz, levo amor, porque eu vou construir um campo de paz e amor que quem sabe um dia não chega nessas pessoas que hoje estão violentas, mas que ela tem uma etapa para caminhar e no processo de caminhada dela, ela possa encontrar a paz em algum momento. E elas serem, inclusive, nós temos inclusive, aí eu até ressalto algumas religiões que trazem essas pessoas para dentro das suas religiões, mesmo que elas tenham conceitos muito divergentes do que eu acredito no final de tudo,
mas ela trazem pessoas que estavam provocando muito maldade para um testemunho de pessoa que se resgatou e se ressignificou. Então, esse ressignificar no caminhar, na jornada, faz parte do ser humano. E se nós tivermos nossa sementinha plantada aí nesse solo, que é chamado vida, chamado sociedade, e nós estivermos plantando essa semente de amor, generosidade, de alegria, de vibração positiva, de bons sentimentos, de tentar se compreender, entender como é que eu estou vivendo, como é que eu me projeto no mundo, como é que eu me apresento para esse mundo. Se nós fizermos assim, é óbvio que a gente vai construir esse inconsciente coletivo muito mais lindo de se ver. E não vai ser esse bicho-papão que vai fazer a gente Fazendo. deixar de acreditar, deixar de ter fé, deixar de sonhar, deixar de viver a vida que é bela. O sol está aqui brilhando, estou aqui olhando para ele, está a coisa mais linda. Então é isso que a gente tem que colocar nossa atenção, nosso foco, nosso olhar e colocar nosso coração de gratidão para Deus que construiu tudo isso. Uma oportunidade muito incrível para participar disso aqui. Gratidão. Rapidinho, ó, Sandra já falou que quer outra. Eu não sei por que eu estou concordando com Sandra. Eu acho que a gente pode fazer várias outras, porque a gente pega um tema, a gente foge do tema, a gente volta para o tema. Eu gosto disso, é o que eu falei. Eu adoro a abstração, a subjetividade, porque permite que cada um dentro dessa tríade aqui, de inconscientes, né? Que cada um de nós possamos trazer o que há de melhor na gente. Nós temos algo em comum, nós três. Nós três buscamos terapias integrativas para, de alguma forma, auxiliar, para, de alguma forma, trazer para esse todo o algo bom que existe na gente. Isso, para mim, é muito certo. Né? O inconsciente coletivo pode nos abafar, nos reprimir, mas a gente pode também, como o Adson falou, fazer o contrário. Pegar o que tiver dele e quem tiver em afinidade com a gente. Peraí que tem um... E que tem afinidade com a gente, né? E fazer essa mudança. E entregar para o outro algo que ele também precisa e que existe na gente. Né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Isso aí. Com certeza. Isso mesmo. Eu queria muito encerrar, né? Porque a gente precisa encerrar, porque já passou do horário. Eu não sei como o Instagram não fechou aqui, mas está valendo. Porque a energia está ótima. Sandra já curtiu e a gente já está comemorando a próxima já. Gratidão, Adson. Muito boa suas explanações. Que bom que você trouxe sua... Eu quero só abrir um parênteses aqui, dar um beijo aí para a cigana. Sandra é uma cigana de primeira, gente boíssima. Seja bem-vinda! Pode ser que Sandra apareça por aqui também. Sandra, pode deixar. Sandrinha. Gratidão, cunhado, por você ter vindo aqui, ter, né, aceitado aí meu convite. Eu com minhas loucuras, né? Enfim. Vai participar, vamos participar. É amanhã, é agora, né? É assim, né, Camila, que as coisas acontecem. Comigo só funciona assim. Se não for assim, não vai. E o universo nos mostra todos os dias que nós não temos controle de absolutamente nada, né? Que os processos vão existir para a gente se melhorar cada vez mais, fazer essa busca constante, né? E que é possível, sim, né, nos reconectarmos, né, estarmos presentes, porque o problema da humanidade é não estar presente no aqui e agora. E o reiki e a terapia de barras de axis, a mesa radiônica, todas essas terapias integrativas e energéticas e holísticas e o que quer, qualquer que seja a nomenclatura, né, elas nos permitem essa reconexão, né, lembrando que ninguém cura ninguém, você se cura, né? Então, que a gente possa potencializar isso dentro da gente, trazer essa nova, né, essa nova consciência que o momento pede cada vez mais que a gente esteja conectado com isso. As colocações de Watson foram fantásticas a respeito dos processos, como todo, do reiki, né, do campo de manifestação, né, da gente acessar a nossa realidade de acordo com a visão de mundo que nós temos, com a nossa a educação que obtivemos na nossa infância, família, sociedade, religião.
Lembrando que tudo isso vai nos moldando, mas que não precisa ser engessados, né? Nós precisamos estar em constante evolução. Então, eu quero mandar um beijo para vocês, agradecer. Queria muito, se vocês me permitirem, o Instagram deixar, ler a nossa mensagem e que Leia. a fale, que aí a gente finaliza com o seu tarô, porque Deixa... eu vou trazer a mestra com a Aninha. Pronto. Então vai, que a gente finaliza aqui. Certo? Como a gente faz lá, que você quando fecha, fecha com chave de ouro. Porque com a Aninha, poderosa, mestra do 7º raio, né? E quando eu leio aqui... O Watson trabalha com o Arcanjo Miguel, né, Watson? Não, tá a egrégora toda aqui. Tá todo mundo junto, misturado. É bom assim. Vamos lá. Hoje são 22 de maio. Eu vou botar um fundo musical bem levinho. E eu queria agradecer a quem está assistindo agora, ou quem nos assistiu, né? E saiu, e que assistiu depois, não importa. A live vai ficar aqui gravada, disponível, para vocês poderem aí darem essa virada de chave, como a gente fala. Se você não deixar uma criancinha fazer as coisas sozinha, como se alimentar, andar, se vestir, escrever, desenhar, se expressar, ela nunca se desenvolverá a ponto de se tornar independente e conseguir tomar suas próprias decisões. Você tem que lhe dar espaço e permitir que ela erre, dando-lhe tempo para que ela possa adquirir segurança sobre suas emoções e suas ações. Você tem que ter paciência e ficar só observando. Não importa quão tentado esteja em ajudá-la para ganhar tempo. Abra seus olhos e perceba que a vida é como uma sala de aula numa escola. E que você está aprendendo o tempo todo. Quantas vezes eu não tenho que ficar amorosamente observando você de longe, vendo você se atrapalhar com a vida, a fim de aprender lições importantes, lições que jamais serão esquecidas, uma vez que forem aprendidas e dominadas. Eu tenho paciência e amor infinitos. Isso é Deus falando com você. Muito show. Agora é Daí eu vou... Agora vem. Watson, não sei se você conhece minha mestra pessoal. Mestra Kuan. Pessoal, assim, gente, é de todo mundo. Pessoal para mim. É pessoal. Pessoal para mim, porque é a que eu me identifico mais. Ela é a deusa da misericórdia e compaixão, certo? Do 7º raio. Ela trabalha assim, ó. Eu digo que ela trabalha assim com o Arcanjo Miguel, porque ele corta, desvincula e ela leva para os templos dela para fazer a transmutação com todo o amor e compaixão que ela tem. E hoje a carta que eu tirei foi essa daqui, ó. As Irmãs do Sol Nascente. Vamos lá ouvir. Você é um ser altamente criativo, com o potencial de ajudar a elevar a vibração de consciência neste planeta, com seus projetos criativos, seu trabalho, seus sonhos e seu passatempo. O poder da colaboração, ao escolher trabalhar com outras pessoas em projetos conjuntos, permite que ocorra o fenômeno da sinergia, o que pode fortalecê-los e torná-los mais que a soma de suas parcelas individuais, atraindo grande assistência e potência cósmica. Você é orientado a permanecer aberto a outras almas que venham a unir forças com você. Assim como as Irmãs do Sol Nascente, que trazem grande energia para ajudar a humanidade em seus esforços coletivos, quando você permite um esforço grupal alinhado, muitas maravilhas podem acontecer. Uma parte importante da jornada espiritual é descobrir quem é você e como você funciona. E o trabalho solitário costuma ser útil a esse aprendizado. No entanto, há ocasiões em que você está forte o suficiente para trabalhar com outras pessoas, sem perder-se, ou a sua abordagem singular quanto a empreitadas criativas. Colaboração é o que se sugere a você neste momento, para permitir-lhe expandir os horizontes, conhecer mais pessoas, compartilhar sua luz e divertir-se mais.
Sua colaboração pode ser para com guias espirituais ou almas encarnadas que entrarão em sua vida na forma de colegas, amigos e auxiliares. Confie em seus instintos e tenha discernimento quanto ao que aceitar e ao que deixa passar. Haverá muitas oportunidades, já que você está aberto a elas. Mas confie em si mesmo para dar um salto e correr alguns riscos naquilo que o incentiva a buscar ou aceitar ofertas de outras pessoas para trabalhar em equipe. As irmãs do Sol Nascente sabem que a luz pode ficar intensa quando almas se reúnem em empreitadas criativas, permitindo que diferentes aspectos do divino se manifestem em cada projeto, tornando-o mais rico do que seria com um único aspecto. Este oráculo também o orienta a permanecer-se fiel a si mesmo em esforços colaborativos. Você pode estar em um conflito entre fazer concessões e permanecer fiel a quem você é e ao modo como trabalha. Você não precisa fazer concessões, mas antes respeitar seus limites e os limites dos outros e confiar que, quando se deve trabalhar em equipe, o grupo encontrará um modo de não competir entre si, mas de complementar e talvez cumprimentar também uns aos outros de forma que possam brilhar juntos. As irmãs do Sol Nascente convocam-no a encontrar maneiras de não se diminuir na colaboração com outros, mas ousar, de modo que todos se tornem ainda mais autênticos juntos. Se você tirou essa carta, com as irmãs das flores estelares, você está sendo especialmente encorajado a colaborar com os outros em uma situação coletiva. Enfim, este oráculo também indica que, em qualquer relacionamento que você tenha no momento, há uma cura acontecendo. E se você procurar pela solução em que todos ganham, não importa quão difícil possa parecer encontrá-la inicialmente, tal sabedoria está lá para ser encontrada. Vocês terão colaborado com sucesso como almas em busca da cura. Parabéns! Arro, gratidão. Namastê. Está feito, está feito, está feito. Muito bom, parabéns. Eu acho que ela fechou com chave de ouro exatamente o que a gente estava conversando com o Adson. Está na hora da gente fazer cada vez mais esses projetos de trazer para o outro, o que a gente falou, na verdade, acho que a live inteira, né? Trazer para o outro o autoconhecimento que a gente está buscando na gente. Uma vez fortalecido, né? Se permitir também passar para o outro. Que é aí que a gente vai criar um novo inconsciente coletivo. A ideia é essa. A ideia é essa. Um beijo, gratidão por vocês estarem aqui, por aceitarem aí esse projeto lindo. Que bom, viu? Que bom que vocês estão aqui. E sábado que vem a gente está de novo juntinho, 8h16. Bota aí, ativa o sininho, compartilha o aviãozinho, manda para os amigos, para as amigas, para quem possa ser contribuição, porque a ideia aqui é contribuir e a gente se conectar para tornar esse inconsciente coletivo e essa consciência coletiva também, né, um mundo mais amoroso, harmonioso, leve, fácil e glorioso. Não é mesmo? Um beijo, minha gente. Finalizem aí o que vocês querem falar para a gente poder encerrar. Eu vou dizer para vocês só muito obrigado pela oportunidade, gratidão por estar aqui e estamos juntos. Gratidão. Acho que isso já foi um aceitar a próxima já. Combinado, combinado. Um beijo grande, gente. Gratidão, Beijo. pessoal. Tchau. Se vê. Tchau, tchau. Tchau.